Integrantes do movimento Sem Terra fizeram protesto hoje no Triângulo. Eles fecharam a BR-050 entre Uberaba e Uberlândia. Os dois sentidos da BR ficaram fechados por 2 horas. O congestionamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, chegou a 15 quilômetros. Tá quanto tempo já esperando? 2 horas e 20. Atrasou tudo, hein? Atrasou tudo, ela perdeu a entrevista de emprego que ela tinha às 10 horas. O protesto foi contra uma ordem de despejo que vence no próximo dia 22. O grupo ocupa a fazenda em Umas, em Uberlândia, há 2 anos e meio. O MST pede a intervenção do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O grupo afirma que não vai deixar a fazenda no prazo estipulado. Tem um mandato do qual nós não vamos acatar. Nós estaremos atentos, a toda e qualquer manifestação que possa ser feita para a liberação e manter assim o direito das pessoas de ir e vir. O protesto aqui na 050 não foi o único episódio envolvendo grupos de sem terra na região. No Pontal do Triângulo, em Gurinhatã, foi preciso a intervenção de 300 policiais militares para garantir a reintegração de posse de uma fazenda. O local previsto para sediar uma usina de cana-de-açúcar foi ocupado por 200 famílias de trabalhadores rurais. No Alto Paranaíba, um tratorista morreu ao cair em uma ribanceira de 50 metros. O acidente foi na zona rural do município de Tiros, no Alto Paranaíba. O tratorista trabalhava em uma área de pasto e nesta descida perdeu o controle. O veículo foi parado no fundo da ribanceira. Ele estava jogando adubo no pasto e ele, como estava molhado, ele não era para ele ter descido tanto nas beiradas, e ele facilitou e beirou muito, e o trator escorregou e desceu. Outros trabalhadores que estavam próximos viram o acidente e tentaram ajudar. O acidente foi por volta de 7h30 da manhã e como o quartel mais próximo do Corpo de Bombeiros está em Patos de Minas, distante mais de 100 quilômetros aqui do local e pelo menos a metade deste trecho é de estrada de terra, os bombeiros só chegaram aqui quase 2 horas depois e a vítima já estava sem vida. Você tem que, de vez em quando, parar, perguntar, pedir informações do local, se está próximo e tal, então dificulta bastante a chegada rápida no local. O tratorista foi identificado como Juliano Rocha Vieira, de 22 anos. A Justiça fez hoje a primeira audiência para ouvir acusação e defesa no caso da menina de 15 anos violentada dentro de um motel no mês de outubro. O suspeito é de Araguari. Os depoimentos não puderam ser filmados. Ao todo, a Justiça ouviu 9 testemunhas, como os 3 policiais que buscaram a menina no motel depois do estupro e o casal que deu carona ao rapaz acusado de violentar a garota. O homem e a mulher aparecem nas imagens do circuito interno de TV do estabelecimento, recebendo pela suposta carona. Os 2 não foram denunciados pelo Ministério Público, mas prestaram esclarecimentos à Justiça. Entraram no carro, foram em vários hotéis da cidade, não tinha vaga. Aí o rapaz solicitou que então levasse até um motel onde eles queriam descansar, porque havia bebido bastante e queria descansar. O caso de estupro aconteceu no mês de outubro. A menina de 15 anos, que mora em Goiânia, veio a Catalão participar de uma festa nesta chácara. Aqui, ela teria ingerido uma substância conhecida como Boa Noite Cinderela e levada para este motel pelo estudante Luciano Brito de Godoy. As imagens do circuito interno de TV registraram o momento em que ele chegou ao estabelecimento carregando a garota no colo. A menina prestou depoimento hoje e não quis falar sobre o assunto. Luciano Brito de Godoy não compareceu à audiência e nem foi encontrado em sua residência em Araguari. Como o Tribunal de Justiça de Goiânia revogou a liminar que havia concedido a liberdade ao réu, ele passa a ser considerado foragido da Justiça. O prejuízo dele ao estar foragido é que o juiz, o Ministério Público e a sua defesa não poderão fazer perguntas e saber a sua versão sobre fatos ocorridos naquele dia da festa. O advogado do rapaz disse que ele não veio prestar depoimento porque sabia que sairia preso do fórum. Enquanto persistir o decreto de segregação preventiva dele, ele não comparecerá perante a justiça para não ser preso. Agora, se nós exaurirmos os tribunais superiores de Brasília e eles mantiverem, na hipótese, se eles mantiverem o decreto de prisão, obviamente vai se apresentar e vai cumprir a pena, e se condenado for.
5 pessoas ainda serão ouvidas em Uberlândia e Araguari. 8 pessoas foram presas hoje à tarde em uma casa no bairro Aparecida, em Uberlândia, por participarem de jogos de azar. No local foram apreendidos baralhos, fichas e caderneta de anotação do jogo. Não é a primeira vez que a polícia faz apreensões na casa. O responsável pelo local já foi detido 28 vezes. Há menos de 15 dias, a polícia esteve no local e prendeu 12 pessoas. Deputados estaduais precisam votar até amanhã projetos que ficaram na fila para ser apreciados ainda neste ano. Alguns deles são aguardados com expectativa, como a proposta de orçamento do Estado para o ano que vem, o que regulamenta o uso de celular em agências para evitar o golpe conhecido como saidinha de banco, e a PEC dos professores, que pode definir mudanças na carreira da categoria. Também devem ser votadas até amanhã a PEC da ficha limpa e a lei delegada, que dá ao governador o direito de elaborar leis sobre a estrutura da administração do Poder Executivo. Uma mulher foi assassinada a tiros nesta madrugada no bairro Seringueiras, em Uberlândia. Foi nesta casa que Estela Camargo Silva, de 26 anos, foi assassinada. Segundo a polícia militar, o corpo foi encontrado pela irmã que dormia no quarto ao lado na hora do crime. Estela estava grávida de 6 meses e tinha 2 filhos que dormiam ao lado dela. Ainda segundo os policiais, apesar de ninguém na casa ter ouvido o barulho, os vizinhos escutaram tiros durante a madrugada. A polícia militar já tem alguns suspeitos aí, colhidos aqui informações no local. Nós não vamos revelar para não atrapalhar as investigações futuras, mas já temos algumas informações aí que poderá chegar aí à autoria desse crime. Quem mora no bairro Seringueiras reclama da falta de segurança. É muito perigoso esse lugar. Eu mesma estou querendo não ficar aqui mais, tanto que é perigoso. O último dia útil da semana será de chuva em quase todo o estado. Veja no mapa. Sexta-feira de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro e sul de Minas. Nas demais regiões, parcialmente nublado. Em Uberlândia, Tupaciguara e Patrocínio, a temperatura máxima fica em torno de 33 graus. 35 em Patos de Minas e João Pinheiro. Informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgadas nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, revelam que em novembro, em Minas Gerais, o número de contratações foi mais de 12 mil. Em Uberlândia, foram 1.840 contratações, 986 só no comércio e 864 no setor de serviços. Em Patos de Minas, 630 trabalhadores conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. E em Patrocínio, o saldo de contratações foi de 121 vagas. Uma movimentação diferente nos céus de Uberlândia foi relatada hoje durante quase todo o dia pelos moradores da cidade. Era o sobrevoo, às vezes baixo, de um caça-mirage, o avião francês usado pelo Brasil e que fica na base aérea de Anápolis, em Goiás. De acordo com a assessoria de comunicação da Força Aérea, o voo fazia parte de um treinamento de rotina para os pilotos que também treinavam comunicação com a torre do aeroporto de Uberlândia. O Mirage faz parte do primeiro grupo de defesa aérea da FAB e é responsável pela proteção aérea de Brasília. O avião pode chegar a 2 vezes a velocidade do som. Para quem ainda não viu essa movimentação, a dica. Nos próximos dias, há possibilidade de novos voos na região, inclusive com mais de um avião. Eles eram enormes, dominaram a Terra por milhões de anos e até hoje despertam a curiosidade e também o fascínio de muita gente. Em Uberlândia, quem for na biblioteca do campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia vai conhecer e aprender sobre os dinossauros. Na palestra que abriu o evento, explicações sobre a formação geológica do Triângulo Mineiro, o que justifica a grande concentração de fósseis. E eventualmente tinham tempestades que ocorriam. Essas tempestades geravam enxurradas, de sedimentos que acabavam soterrando muito rapidamente os bichos que viviam nessa região, alguns crocodilos, dinossauros. No hall da biblioteca do campus Umuarama, a reconstituição em tamanho real de um angaturama dá as boas-vindas.
O dinossauro carnívoro viveu há 100 milhões de anos no Ceará. A réplica é uma das que despertam a curiosidade de quem pesquisa o tema. O mais interessante que é ver as peças no original, né? Saber que sofreu um processo de milhões de anos e ainda assim conservou a forma do animal, né, cara? Isso é sensacional e são raríssimas às vezes. E de quem ainda é só um apaixonado, que conhece bem o assunto. Será que é morto? Tem dente afiado, então morde, ele é carnívoro. Ele gosta bastante de dinossauros, os brinquedos preferidos dele são as miniaturas. O que chamou a atenção de Alexandre foi o fóssil de um crocodilo, típico da América do Sul, de 8 a 10 milhões de anos. Além de conhecer um pouco mais dos animais que viviam por aqui há 100 milhões de anos, a exposição traz a oportunidade de mostrar um pouco como os fósseis são revelados. Uma pedra aparentemente comum pode esconder uma raridade. Foi assim que se descobriu esse peixe fóssil da bacia de Araripe e o dente de dinossauro carnívoro de Uberaba. Os fósseis, eles são janelas para o passado, eles são maneiras da gente enxergar mundos que não existem mais. E esse eu acredito seja um dos motivos desse interesse público que a paleontologia desperta, e por isso a gente tenta fomentar isso com essa nossa exposição. O encontro termina sábado. Para você, uma ótima noite.